Hi everybody, today's Sunday, June 14, Oi pessoal, hoje é domingo, 14 de junho de 2026, e eu tô aqui para falar sobre as últimas notícias e o que está acontecendo entre o Irã e os Estados Unidos, e também sobre o ataque israelense em Dahia. De novo, esse é o segundo ataque depois que o Irã avisou que se Israel atacasse Dahia ou atacasse Beirute, o Irã ia responder, e respondeu. Na primeira vez que Israel atacou, vocês devem lembrar o que aconteceu. Eles atingiram um prédio vazio. Achavam que iam assassinar alguns comandantes do Hezbollah, mas a missão fracassou completamente. Em vez disso, mataram civis, pessoas comuns que estavam perto daquele prédio. E agora hoje tivemos o segundo ataque, dessa vez contra um prédio em Beirute. As imagens, tenho certeza de que você já viu, mostram um bombardeio enorme no prédio. E o Donald Trump acabou de se pronunciar há poucos minutos. Ele disse que está pedindo para o Irã não reagir. Basicamente, o que ele quis dizer é que Israel nunca deveria ter atacado Beirute de novo, especialmente agora, no momento em que o Irã e os Estados Unidos estavam chegando ou tinham chegado a algum tipo de acordo, de negociação, algo assim. Mas o problema é que o Donald Trump afirma que ninguém se feriu, ninguém foi machucado ou morto. Isso é uma mentira total. Pelo menos pelo que a gente sabe até agora, há uma pessoa morta e 4 feridas. E essa é a realidade do que está acontecendo. Neste momento, no Irã, estão acontecendo grandes discussões. Eu acho que eles já tomaram suas decisões. Decidiram atacar Israel. Israel está se preparando para isso. E a gente soube, pelos canais 12 e 14 em Israel, que o país está se preparando e pronto para um ataque iraniano. E o que está passando na cabeça deles, eu acho que o cálculo do Irã é o seguinte: se Israel for atacar Dahia, vai ser ao mesmo tempo, certo? Porque hoje, se você lembrar, o Donald Trump estava dizendo que vamos chegar a um acordo no domingo, hoje, que vamos assinar. Ontem a gente soube que eles vão assinar o acordo de forma eletrônica, digital, algo desse tipo. Aí vem o ataque de Israel. Pode parecer que Israel fez isso para sabotar o acordo entre o Irã e os Estados Unidos. Isso faz parte da história, sim. Mas Israel também está testando o Irã, para ver se o Irã consegue reagir ou não. Porque hoje, digamos que seria um dia importante entre os dois lados, o que, na minha opinião, nem era o caso. Só que Israel está tentando provocar, forçar o Irã a responder. Eles querem que o Irã revide, e o Irã vai revidar, na minha opinião. Sinistro poema. Every prayer is brain death. Este Meglambrower, a primeiro doma, de EU, o Irã hit sport sword em norte de Israel, como torapte. Essa vai ser a resposta. Mas depois, os israelenses disseram que nada tinha acontecido, que tinham interceptado todos os mísseis e drones. Só que não foi bem assim, pelo menos pelas imagens. Mais tarde a gente soube, com base no que os iranianos divulgaram, e nessa nova foto, que ela mostra como eles atingiram a base aérea de Ramat David, em Israel. Olha só, a foto da esquerda é de antes do ataque, antes do míssil atingir o prédio. E na da direita, dá para ver como o Irã destruiu aquele prédio. E não foi só isso. Voltando ao que aconteceu depois, tivemos o ataque israelense a Beirute, o Irã respondendo no norte de Israel, e depois o ataque israelense ao Irã, basicamente naquelas ilhas próximas ao Golfo Pérsico, perto do Estreito de Hormuz. Então veio a resposta do Irã às partes norte, central e sul de Israel. Depois do segundo ataque iraniano, Israel não reagiu. Aí os Estados Unidos se manifestaram e o Donald Trump apareceu de repente. A gente tinha um helicóptero Apache na região, patrulhando o Estreito de Hormuz. Ele foi atingido por iranianos, não sei, mísseis, um drone, alguma coisa assim. Ele não mencionou isso. Os iranianos atingiram o helicóptero Apache. Mais tarde, a CNN noticiou que foi um ataque de drone, um ataque com Shahed 136 contra o Apache. Mas o problema dessa história, e eu acho que foi tudo inventado, é que o drone Shahed é um equipamento que você programa antes de enviar para o alvo.
sending it to the target, you see that the target going to be somewhere a fixed target. Veja, It's not o gonna be alvo movable seria um ponto because fixo, these não are algo que se programmed move. drones. They're not gonna Esses drones são programados, eles não vão perseguir o helicóptero para It's not acertar the o way alvo. that the drone is Não é made. assim que o drone That's why I funciona. think Por isso eu that acho que não foi esse o I don't know caso. if it was Eu não sei se foi, pode ter sido algum tipo de acidente, porque há um grande movimento de drones naquela região. E a gente tem um helicóptero Apache, pode ter sido um acidente. Mas enviar um drone especificamente para atingir o Apache é impossível. Pode ter sido um acidente, mas é impossível, porque o drone não vai perseguir o helicóptero para acertar. Essa era a história. E os dois pilotos, o Donald Trump disse que estão vivos, sem ferimentos, nada. Eles sobreviveram ao acidente ou ao ataque. They have survived the accident or the attack. So that was all the story. Then we had at the night. Então essa foi toda a história. Depois à noite tivemos o ataque americano ao Irã e a resposta iraniana. E vimos pelo menos 2 ou 3 ataques à ilha Siri, no Golfo Pérsico. Também houve 2 ataques a Bandar Abbas, a cidade próxima ao Golfo. E esse foi o resultado completo do ataque americano ao Irã. Eles tentaram atingir a planta petroquímica em Assaluyeh, mas os mísseis de cruzeiro usados para atingir o alvo foram interceptados pelo sistema de defesa aérea iraniano, que é uma nova melhoria que ficou evidente. A gente vinha falando sobre como o sistema de defesa aérea do Irã tinha sido aprimorado durante o cessar-fogo, o chamado cessar-fogo. Mas agora eles mostraram o quanto estão realmente capacitados. E todos esses ataques, lembra, o ataque israelense ao Irã e depois o ataque americano ao Irã, eles usaram caças que ficaram bem longe das fronteiras iranianas. Permaneceram afastados e atingiram os alvos de fora do espaço aéreo do Irã. Eles nem chegaram perto do espaço aéreo iraniano. Se eu não estiver enganado, houve um caça que tentou invadir o espaço aéreo do Irã, mas foi expulso pelo sistema de defesa aérea iraniano. Essa foi toda a história. Depois veio a resposta do Irã. O Irã atingiu alvos no Bahrein, no Kuwait e na Jordânia. E toda vez que eu falo Jordânia, é porque em persa a gente diz Jordan, e em inglês também é Jordan. E aqui estão os alvos. Um deles ficava no Kuwait. Se você olhar, dá para ver que isso é o reabastecimento, sabe? Voltando para o alvo. Aqui está um dos alvos do ataque iraniano ao Kuwait. Na verdade, era uma bolsa de combustível, ou como eles chamam, um reservatório de combustível para aeronaves. É um hangar recém-construído no Bahrein. Eu disse Kuwait, quero dizer Bahrein, na base aérea de Isa, no Bahrein. Esse prédio foi construído em 2025 e foi destruído no mais recente ataque iraniano ao Bahrein. Depois disso, surgiram novas imagens vindas do Irã, mostrando especificamente os alvos dos ataques iranianos. Este aqui é no Bahrein, um dos radares mais recentes do país, o radar de alerta antecipado, que também foi destruído pelo ataque iraniano. E este outro, também no Bahrein, são aqueles prédios usados para armazenar combustível de jato, que eram utilizados pelos Estados Unidos durante esses ataques. Porque toda vez que Israel tenta atacar o Irã, eles não conseguem fazer isso sem a ajuda dos Estados Unidos. Because of the distance, when the fighter jets are coming toward Iran, they have to refuel. Because the distance is considerable, so they have to refuel on their way to Iran and on the way back to Israel. So Iran has hit these 2 important buildings in Sheikh Issa in Bahrain, American base. And then the other target was in Kuwait. This is again an early warning radar in Kuwait was hit. Como dá para ver nas fotos, tanto à esquerda quanto à direita, o prédio foi totalmente destruído. E essa foi a história. Mas o problema agora para o Irã, na minha opinião, é se eles recuarem. Porque antes de entrar ao vivo, a gente soube pela mídia, o Canal 12 e o Canal 14 em Israel, que estão falando sobre o governo Trump tentando pressionar muitos iranianos para não responderem ao ataque israelense. Porque, como o próprio Donald Trump disse, ninguém morreu, ninguém ficou ferido, então nada aconteceu.
vamos nos acalmar e não responder ao ataque israelense em Beirute. Isso é impossível. Na minha opinião, isso não vai acontecer. O que está acontecendo é que o Irã vai de novo, o Irã vai atacar a parte norte de Israel em resposta ao que Israel fez. Como a gente comentou hoje, tem uma delegação militar no Irã tentando acertar as últimas pendências, os detalhes finais. Parece que ainda estão trabalhando em alguns pontos, tanto os iranianos quanto os americanos. Mas imagina, nesse mesmo dia acontece um ataque israelense em Dahia. O que isso significa? Significa que o Donald Trump não tem o poder que ele gosta de se gabar o tempo todo. Ele não tem nenhum tipo de influência real, nenhum tipo de força para mostrar para o mundo que é ele quem está no comando. Não, na minha opinião, o Donald Trump não está no comando. E a influência dele, assim como o governo dele, está dominada por israelenses que apoiam Israel. Primeiro Israel, depois os Estados Unidos. Eu não sei se eles têm os Estados Unidos como segunda opção, talvez alguns outros objetivos de Israel. Mas o Netanyahu acabou de mostrar quem é que manda. Ele não se importa com os Estados Unidos. É por isso que, veja só, o seu aliado é Israel, mas você está implorando para o Irã não responder ao ataque israelense. Isso é muito fraco. Se o seu aliado não liga para o que você está dizendo, como é que você espera que o seu inimigo declarado, o seu chamado inimigo, vá obedecer ao que você está pedindo? Isso não vai acontecer. E o Irã vai responder. O Irã vai atingir os alvos. O Irã vai atacar a parte norte de Israel. Eu não sei se eles vão atacar alguns alvos na parte central ou no sul de Israel. Mas a gente precisa entender que a situação agora é muito crítica. Israel está fazendo de tudo, tudo mesmo, para destruir qualquer chance de aproximação entre o Irã e os Estados Unidos, para que eles cheguem a algum tipo de acordo. Essa é a realidade. Eu não estou otimista com esse acordo, de jeito nenhum, porque eu não vejo nada de concreto saindo dele. Mas só o fato de existir a ideia de ter esses dois lados se reunindo, assinando alguma coisa de forma eletrônica, o que sinceramente eu nem sei se significa muita coisa hoje em dia. E as negociações? Você lembra como eram as negociações? Negociação é, antes de tudo, duas partes conversando diretamente uma com a outra, não por meio do governo militar, nem através do governo do Paquistão. Esse é o grande problema. Porque quando você quer chegar a um acordo, precisa negociar de forma direta. E isso não aconteceu porque os Estados Unidos não estavam preparados. O Donald Trump está preparando a saída dele da região. Ele não está tentando fazer um acordo com nenhum tipo de estratégia de longo prazo no Oriente Médio. Hoje, o que ele publicou foi algo como: calma, estamos cuidando disso. Vamos acabar com a guerra em todas as frentes, inclusive no Líbano. E o futuro do Oriente Médio vai ser lindo, com paz e prosperidade. Isso é uma mentira enorme. Cara, no mesmo dia em que estão tentando fechar um acordo, Israel está atacando Dahia. E não só Dahia. No sul do Líbano, eles estão destruindo tudo. É só olhar as imagens que estão saindo do Líbano hoje. Estão atingindo alvos, prédios, destruindo tudo. Essa é a realidade que o Irã está enfrentando, que os atos de resistência estão enfrentando. Eles vão recuar? Eu não vejo isso acontecendo. Afinal, o que significa esse acordo? Qual seria o benefício para o Irã nesse acordo? Eles vão recuperar os ativos congelados. O ponto mais importante, na minha opinião, é acabar com a guerra entre Israel e o Líbano. Israel precisa se retirar totalmente do Líbano. Sem isso, não vai haver nenhum tipo de acordo na região. Israel vai fazer a mesma coisa que fez na Cisjordânia e em Gaza. É por isso que eles argumentam, sabe? Pouco a pouco, você vai, destrói e não sobra nada. Ninguém vive mais naquela terra. E aí dizem, agora vem o novo capítulo. Agora vem a anexação. Eles querem anexar a parte sul do Líbano.
Isso faz parte do que chamam de Grande Israel. E eu acho que esse é o principal motivo pelo qual ninguém deveria acreditar que possa haver qualquer tipo de acordo entre o Irã e os Estados Unidos. Como o Irã continua dizendo, o primeiro ponto é acabar com a guerra em todas as frentes. Putting an end to the war on all fronts. And nothing is happening on considering that point. E nada está acontecendo em relação a esse ponto. Mas o Donald Trump, na minha opinião, está tentando enganar os iranianos com esse acordo. Ele diz, vamos fazer. Mas se ele realmente quer fazer algo assim, ou fechar um acordo com os iranianos, como é que ele entende esses ataques ao Líbano? Como é que ele explica isso? Por que ele não pressiona Israel? O Netanyahu não está nem aí para isso, porque o Netanyahu vê essa situação de outra forma. Agora, não sei se você viu a última postagem do Yair Lapid, que é o cara alternativa ao Netanyahu e ao governo dele. Ele publicou um texto meio longo no X, e o que ele diz ali são vários pontos. What he's talking about, he says various points. He says we still need to hope that Ele diz que ainda precisamos torcer para que os relatos sobre o acordo com o Irã não sejam verdadeiros. Ele está falando do acordo entre o Irã e os Estados Unidos. Mas se for verdade, isso seria uma das falhas mais chocantes da política externa e de segurança de Israel. E tudo gira em torno do Benjamin Netanyahu e da fraqueza dele, se esse acordo realmente acontecer. Os pontos que ele menciona nesse post são que Netanyahu vendeu para os americanos uma história otimista demais, sem detalhar os riscos, acabou enganando eles e perdeu a confiança deles no meio da guerra. No fim das contas, ele está basicamente dizendo que o governo israelense não está pressionando os Estados Unidos como deveria, que o Netanyahu não está fazendo isso do jeito certo. Eu, sinceramente, não sei o que mais eles podem fazer. Eles já estão fazendo de tudo. Os Estados Unidos estão... Olha para os Estados Unidos hoje. Lembra do governo Biden? Muita gente chegou a rir do governo, dizendo que não fazia nada, mas eles fizeram sim. Mandaram bombas, mandaram drones, mandaram tudo para Israel, interceptadores, o que você quiser chamar tudo. Apoiaram Israel durante os ataques em Gaza, na Cisjordânia e destruíram tudo. Então, voltando para agora, qual é a diferença entre o governo Biden e o governo Trump? O governo Trump foi além disso. Eles ultrapassaram todos os limites. Aquelas linhas vermelhas já não existem mais. Those red lines, they don't exist anymore. They're attacking, the attacks on Iran. Eles estão atacando o Irã, atacando o Líbano. Vão até o rio Litani. Não, vamos cruzar o rio Litani, vamos para Beirute, vamos para, Dahia e atacar. Essas são escaladas que estão acontecendo no mesmo dia em que ele tenta assinar um acordo. Isso é ridículo, mais que ridículo. Eu não vejo, e Israel não quer isso. Olhando por Benjamin Netanyahu, não importa se é ele que está no poder ou alguém como Yair Lapid ou Naftali Bennett. Todos têm o mesmo tipo de mentalidade. Um deles pode até dizer que, talvez haja diferenças na política interna de Israel. Mas quando se trata de política externa, são todos iguais. Nada importa para eles quando o assunto é destruir Gaza, o Líbano ou atacar o Irã. O problema agora é que o Irã mudou completamente o cálculo no Oriente Médio. E esse cálculo, neste momento, ainda não está definido. A nova equação, na minha opinião, é que o Irã precisa responder, e vai responder, ao ataque israelense. Não tem como mostrar que você está falando sério da forma como fala sobre o Líbano, sobre os atos de resistência, sobre Gaza. Então, essa vai ser a lógica do lado iraniano. Mas, quando se trata do acordo, ainda existem muitos pontos importantes que os iranianos precisam considerar. Um deles é o Estreito de Hormuz. Qual vai ser o futuro do Estreito de Hormuz? O Irã acabou de dizer que vai controlar isso. O Donald Trump tinha dito que não haveria pedágio ou algo assim, que nenhum pedágio seria cobrado. Mas o ponto do Irã, o ministro das Relações Exteriores do Irã, disse a mesma coisa, que o sistema de pedágio vai contra o direito internacional.
Eles vão cobrar dos países que usam o Estreito de Hormuz uma nova taxa de serviço, ou algo do tipo, talvez uma taxa administrativa ou ambiental, algo assim. Mas eles vão controlar o Estreito de Hormuz. Pelo que o ministro das Relações Exteriores iraniano disse na mídia estatal, parece que isso vai ser feito junto com o governo de Omã. Estão todos juntos nessa. E vale lembrar que o Estreito de Hormuz tem algo em torno de 22,5, 24,5 milhas de largura. E sabe, is something like 20, 22.5 or 24.5 wide. And, then you look at 12.5. então se você olhar para 12,5 e 12,5, com base no direito internacional, cada país tem o seu próprio território. Quando se trata do mar, são 12,5 quilômetros e 12,5 quilômetros a partir de Omã. Essas áreas vão se sobrepor. Não existem águas internacionais no Estreito de Hormuz. Basicamente, dois países, Irã e Omã, vão administrar o Estreito de Hormuz. Os outros países podem tentar chegar a algum tipo de acordo com esses dois, Irã e Omã, e talvez tenham conversas entre eles. Esse é o plano do lado iraniano. E os Estados Unidos não vão fazer parte disso, do Estreito de Hormuz. And the United States is not going to be part of the Strait of Hormuz. They're not going to be part of the discussions. Eles não vão fazer parte das discussões, nem os Estados Unidos, nem Israel, porque eu não vejo ninguém enxergando Israel hoje como via antes dessa guerra começar. A imagem de Israel foi quebrada, destruída. Você lembra que antes do ataque ao Irã, todo mundo dizia que depois dos Estados Unidos, eles tinham os melhores caças, a melhor força aérea, que iam fazer isso e aquilo. O Irã não é nada comparado ao orçamento militar dos israelenses. E olha o que Israel tem. Olha o que os Estados Unidos estão trazendo para a região. Aqueles tempos acabaram. Aqueles tempos acabaram. Those days are gone. And the impunity of Israel. E a impunidade de Israel. A impunidade de Israel em atacar outros países, destruir prédios e matar pessoas. Esses tempos também acabaram. E o Irã precisa mostrar isso. O Irã já mostrou isso. E eu acho que o novo ataque, quando vier, nas próximas horas, acho que a gente vai ver um ataque iraniano. E é isso que está em jogo em toda a região. Donald Trump, se ele estiver falando sério, precisa fazer alguma coisa em relação a Israel. Não há como chegar a nenhum tipo de acordo sem antes conseguir um entendimento, sem colocar Israel de volta na jaula, trazer Israel de volta para dentro da jaula. Isso é possível para os Estados Unidos? Não, eu não vejo isso acontecendo. No. I don't see that happening. Maybe I'm too negative about Israel. Talvez eu esteja sendo negativo demais em relação a Israel, mas o único motivo de eu dizer isso é o seguinte: olha o comportamento de Israel. Está ficando cada vez mais agressivo. Eles estão atacando mais e mais, em vez de recuar. Toda vez que Donald Trump diz que Israel tem que fazer isso ou aquilo, e que os Estados Unidos estão fazendo algo por causa de Israel, é só assumir que tudo isso está acontecendo por causa de Israel. Os Estados Unidos entraram nessa guerra, atacando o Irã por causa de Israel. Destruíram a economia dos países do Golfo, também por causa de Israel. Mataram muitos civis iranianos. 3.500, a maioria civis, por causa de Israel. Estão atacando os reservatórios de água no sul do Irã por causa de Israel. O Irã respondeu de forma adequada? Did Iran respond in a proper way? Did Iran hit desalination plants in GCC countries? O Irã atacou usinas de dessalinização em países do Golfo e em Israel? Não, o Irã não fez isso. Não fez. O Irã respondeu ao ataque contra as infraestruturas de energia no próprio país da mesma forma. Eles atacaram infraestruturas de energia no Catar, nos Emirados Árabes Unidos e em outros países do Golfo, Bahrein, Kuwait, enfim. Mas não atacaram usinas de dessalinização. É por isso que eu acho que eles estão apenas respondendo. Na minha opinião, até agora, o que eu vejo é que o Irã tem uma estratégia totalmente abrangente quando se trata de resposta e da forma como eles retaliam contra os ataques israelenses e americanos ao Irã e ao Líbano. Não é mais só sobre o Irã, é também sobre o Líbano. É sobre Gaza, é sobre os palestinos. Porque Israel,
o que Israel vê, na visão de Israel, é que se recuar do Líbano, vai acabar sendo forçado a sair também de Gaza e da Cisjordânia. É assim que Israel enxerga a situação, porque isso seria uma grande derrota para o país. Na minha opinião, a guerra já foi uma enorme derrota estratégica e econômica. E do ponto de vista geopolítico, olhando para o cenário do Oriente Médio, foi uma derrota muito grande para Israel. Se a gente observar, pode se perguntar, por que Israel? Por que Israel se está atacando o sul do Líbano e destruindo cidades? E, aliás, são cidades importantes no sul do Líbano. Faz isso, se até agora o Irã já disse que o sul do Líbano vai fazer parte do acordo. Mas a linha vermelha, pelo que eu entendo, era Beirute e Dahia. Se você atacar Dahia e Beirute, nós vamos responder. Mas na parte sul do Líbano, existe uma certa percepção, por parte do eixo da resistência, de que o Hezbollah consegue lidar com isso, ou até derrotar Israel no sul do Líbano. É por isso que eles não estão indo tão longe, a ponto de atacar Israel com qualquer tipo de ofensiva no sul. Eu estou falando do Irã atacando Israel por causa do que está acontecendo no sul do Líbano. Então, Israel não é capaz de derrotar o Hezbollah. Por isso, eles precisam escalar o conflito. Precisam colocar muita pressão sobre os civis, sobre a sociedade libanesa. Eles têm que fazer isso. Quando você está perdendo, é isso que faz. Se você quiser ver, a mesma coisa está acontecendo na Ucrânia. Lembre-se, a Ucrânia não está vencendo no campo de batalha. É por isso que eles precisam escalar o conflito. Eles precisam enviar esses drones para atingir civis na Rússia, bem dentro do território russo. Mas se eles têm capacidade de usar esses drones, que usem esses drones no campo de batalha. A mesma coisa está acontecendo com Israel. Israel, o único motivo pelo qual está atacando Dahia e Beirute é porque está sofrendo grandes perdas no sul do Líbano. E olha, não sei se você viu ontem, mas surgiram imagens de um drone israelense. Aqui estão as imagens. E observando esse drone, o Hezbollah publicou ontem o vídeo mostrando a derrubada de um drone israelense Heron 1, do tipo Mali, a uma altitude de 7 quilômetros, usando um míssil iraniano avançado, superfície-ar. This is the capability of Hezbollah as time goes by. They're getting better. The use of drones, the use of rockets, ambushes in the southern part of Lebanon, they're getting better and better. They're getting more experience, and this experience is putting them in a better position. And you see how they're capable of hitting these drones. These are huge. These are expensive drones for Israel. Just before this happening, we had the Hezbollah attack on... É aquela que o próprio Hezbollah mencionou. Essa foto veio do Líbano e mostra a emboscada do Hezbollah contra uma coluna avançada de tanques israelenses, destruindo pelo menos 2 tanques Merkava. Até agora, se eu não estiver enganado, mais de 300 tanques Merkava foram destruídos nas últimas 5 ou 6 semanas. São perdas enormes para Israel. E não é só com os tanques Merkava. Se a gente olhar também para as baterias dos sistemas de defesa aérea, o domo de ferro e o sistema de comunicações, e ainda ver o número de baixas, as baixas entre os soldados israelenses só aumentam. São perdas muito grandes para Israel. Eles nunca tinham passado por algo assim antes. Essa é a nova realidade no sul do Líbano. E é por isso que eles estão fazendo isso. É por isso que precisam escalar o conflito. E eles sabem que se os Estados Unidos fizerem alguma coisa, se chegarem a algum tipo de acordo com o Irã, a posição deles vai enfraquecer cada vez mais, como disse Yair Lapid, a posição israelense. Então, voltando ao acordo entre o Irã e os Estados Unidos, há 2 pontos importantes. O Estreito de Hormuz vai continuar sob controle do Irã. Donald Trump não pode fazer nada a respeito, e isso vai ser em conjunto com o governo de Omã. O caso do Líbano é o mais crítico nesse acordo, e eu não vejo isso acontecendo. Por isso, não acredito que o acordo vá ser assinado pelos 2 lados, já que Israel está tentando
Bom, eles atacaram o Líbano e ultrapassaram aquelas linhas vermelhas. E vamos ver agora com o ataque iraniano a Israel e com a resposta do eixo da resistência. Pelo que eu entendo, vai ser o Irã atacando Israel. Talvez o Iêmen faça a mesma coisa. Quer dizer, o Iêmen deve responder a Israel. Essa é a avaliação até agora. Vamos ver qual é a percepção do lado dos iranianos. E o outro ponto, no caso do acordo iraniano, ou melhor, do acordo entre Irã e Estados Unidos, como eles chamam, o chamado acordo, é a questão dos ativos iranianos congelados. A gente soube que no momento em que o Irã assinar o acordo, esses ativos congelados vão ser liberados, algo em torno de 12 bilhões e meio de dólares, porque há cerca de 24 ou 25 bilhões de dólares em ativos iranianos congelados. E essa liberação vai ser feita pelo governo do Bahrein. Como eu disse antes, os bahreinitas, ou seja, o pessoal do governo do Bahrein, estão em Teherã neste momento, conversando com os iranianos. Vamos ver o ataque do Irã e a resposta, ou a retaliação iraniana contra Israel. Como isso vai mudar a situação? Eu imagino que o Donald Trump, depois do ataque, vai dizer algo como: então vocês atacaram o Líbano, o Irã atacou vocês, pronto, acabou o ataque. E voltamos à mesma coisa. Você deve se lembrar disso. Esses são os ciclos da continuação da guerra, olho por olho. Isso não vai acabar. Da última vez, o Donald Trump disse: chega de retaliações, vamos negociar, vamos tentar algum tipo de acordo. Mas Israel vai responder ao ataque iraniano e depois vem a retaliação do Irã. Esse é o problema. Parece que Israel, pelo que os israelenses estão dizendo, não dá para afirmar com 100% de certeza que o país estava coordenando o ataque antes de hoje, antes de atacar Dahieh. Eles disseram que tinham o sinal verde dos Estados Unidos antes de atacar Dahieh. Se for esse o caso, do jeito que a mídia israelense está apresentando, isso seria o fim para o Irã. É preciso ser realista. Não dá para viver sonhando em alcançar algo assim, porque é impossível. O governo Trump. Não há diplomacia, não há negociações, não há entendimento entre os dois lados. Nada aconteceu em relação às negociações. Alguns pontos fracos, na minha opinião, no fim das contas. Vamos supor que os Estados Unidos aceitem, ou que no acordo eles não estejam falando especificamente sobre o Estreito de Hormuz. Quem é que vai mudar a realidade do Estreito de Hormuz? O Irã não precisa que os Estados Unidos aceitem nada disso. O Irã já tem controle neste momento do Estreito de Hormuz. O Irã não precisa disso, e isso nem vai ser mencionado no acordo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o Líbano, um dos mais importantes. Isso vai trazer algum tipo de bom senso para o comportamento de Israel? Eu não vejo isso acontecendo. Então não faz sentido ter um acordo com os Estados Unidos. Em Gaza, na Cisjordânia, isso vai trazer algum tipo de mudança? Não, nenhuma. Então qual é a questão para você? Qual seria o benefício para o Irã em fazer algum tipo de acordo com os Estados Unidos? Com o bloqueio? Dá para dizer que o bloqueio está colocando muita pressão sobre a economia iraniana. Mas não é só um lado que é afetado pelo bloqueio. Os próprios Estados Unidos também são influenciados por ele. Não se trata só do Irã. A economia global toda é impactada por isso. Eu acho que o Irã pode resistir mais tempo que os Estados Unidos num cenário de bloqueio. Eles não precisam desse acordo para pressionar os Estados Unidos. Eles podem resistir. E vamos ver por quanto tempo os Estados Unidos conseguem manter esse bloqueio. É uma tarefa enorme, aliás. Não é nada fácil. E eles não foram tão eficazes assim, como Donald Trump tenta se gabar. Não foi 100%. A gente não estava controlando todo o Golfo Pérsico. Dizer que nada entrava e nada saía é uma grande mentira, aliás. Primeiro, o Irã não depende totalmente do Estreito de Hormuz, nem do Golfo Pérsico.
Eles conseguem se virar, como a gente tem visto até agora. No Golfo Pérsico, eles podem passar pelo Paquistão e depois chegar ao Irã, já que o Paquistão se preparou para isso ou cooperou com o Irã. Eles também podem ir para o norte. Tem o Mar Cáspio. As fronteiras do Irã são enormes. Eles têm muitas outras opções. Mas para os Estados Unidos continuarem lá, o custo é altíssimo. Não só militarmente, mas também geopoliticamente. E isso pesa muito para a economia global. O motivo de Donald Trump falar sobre o acordo, mesmo sabendo que não consegue controlar Israel, é justamente por causa da economia global. Tudo está desmoronando. Nas próximas, eu diria, 4 ou 5 semanas, a gente vai ver uma pressão enorme sobre todo mundo. Sobre a Europa, os Estados Unidos, a economia global, o Japão, a Coreia do Sul, todos esses aliados. Imagina só, os Estados Unidos sacrificaram todos esses aliados por causa desses desejos ou dessas fantasias de Israel, de, sabe, destruir o Irã, fazer uma troca de regime no Irã, algo com que eles nem se importam. É só olhar como o Japão vê, como a Coreia do Sul vê os Estados Unidos hoje, ou mesmo os países do Golfo. Não estou dizendo que eu sei o que passa na cabeça das lideranças desses países, mas se você pensar de forma lógica, racional, você se pergunta, então o que é isso? O que é essa guerra contra o Irã, o Estreito de Hormuz? A gente está sendo atingido pela guerra. O petróleo não está chegando pelo Estreito de Hormuz. Quem está se beneficiando disso? Ninguém. A guerra destruiu os países do Golfo, acabou com a economia deles, colocou uma pressão enorme sobre o Japão e a Coreia do Sul. E os europeus estão numa situação crítica. É só imaginar o que aconteceu com o caso da Ucrânia e como os Estados Unidos sabotaram o gasoduto Nord Stream para deixar a Europa mais dependente deles. E olha o custo do petróleo e da energia para a Europa quando eles precisam comprar dos Estados Unidos. Então, além do problema no Estreito de Hormuz e de tudo que já vinham enfrentando antes, agora é um novo choque, um novo golpe na economia europeia. As reservas de petróleo e de energia estão piorando. E os Estados Unidos? Lembra o que o Donald Trump estava fazendo? Ele usava o acordo de paz. A gente está negociando. Estamos tão perto. Não sei se você viu aquele vídeo na CNN. Mais de 39 vezes o Donald Trump disse: estamos chegando a um acordo. Os Estados Unidos e o Irã estão fazendo um novo acordo. E que seria tudo. Seria grande, bonito e tranquilo. E ele dizia que ia, toda hora ele usava os recursos americanos, as reservas de petróleo, de gás, tudo que o país tem, para equilibrar o mercado de petróleo. Junto com esse tipo de argumento, com esse tipo de fake news que ele mesmo produzia, ele chamava todos esses veículos, a grande mídia, de fake news. Mas na verdade ele é a base das fake news, produzindo mais fake news do que toda a mídia do mundo. Esse cara é assim e assado, e ele conseguiu manipular o mercado de petróleo junto com as reservas de petróleo dos Estados Unidos. E juntando isso com a propaganda que ele vem produzindo até agora, ele conseguiu controlar o mercado de petróleo. E esse é o problema neste momento. Eu acho que estamos chegando a um ponto decisivo para o Irã. O Irã precisa repensar, reavaliar sua posição. Ponto crucial. Antes de tudo, não importa se eles chegam ou não a um acordo com os Estados Unidos, vai ser sob controle iraniano. O bloqueio, um dos benefícios, caso o Irã e os Estados Unidos cheguem a algum tipo de acordo ou entendimento, seria justamente esse. Os ativos iranianos congelados seriam uma vantagem para o Irã, se eles conseguirem algum tipo de acordo. Eu não sei em quanto tempo eles vão conseguir liberar esses ativos congelados. Frozen assets. It's going to be, as we've learned, it's going to be 50%. Como a gente viu, vai ser 50% no momento em que assinarem o acordo. E depois, nos próximos 60 dias ou nos próximos, porque no acordo, quando você assina, tem algo como 60 dias para chegar ao acordo final. E eu não vejo isso acontecendo. E esse acordo final vai sendo empurrado. 60 dias, depois mais 60 e mais 60, como aconteceu com a Ucrânia.
24 horas para acabar com a guerra. Hoje, ele falou com o Zelensky e disse que bom, feliz aniversário, você está indo muito bem, e por aí vai. Mas a guerra continua. E os Estados Unidos não estão pondo fim a essa guerra. E pensa bem, eram 24 horas, agora estão falando em 60 dias. Vai acontecer mesmo? Ou o Irã vai acabar recebendo os ativos congelados? Eu não vejo isso acontecendo. Eles vão liberar, porque não é só sobre os ativos congelados. Parece que os Estados Unidos vão suspender, ou pelo menos aliviar, as sanções sobre o setor de energia do Irã, basicamente sobre a exportação de petróleo iraniano. E outro ponto, a produção petroquímica do Irã. De alguma forma, ele estaria suspendendo as sanções sobre o setor de energia iraniano, se a gente puder colocar assim. Esses são os benefícios para o Irã: sanções, bloqueio, ativos congelados. Agora, os outros dois pontos, de forma direta e clara, não têm nada a ver com os Estados Unidos, nem com a posição americana. O caso do Líbano, os Estados Unidos não podem fazer nada. Lembrem-se disso. Isso não vai acontecer. Quem vai decidir sobre a situação no sul do Líbano é Israel. Não são os Estados Unidos. Não vai ser o presidente americano, nem quem vier depois dele. Porque essa é uma história longa. Não é a história de hoje, nem de ontem, nem do dia anterior. Desde 1948, Israel vem fazendo isso. E continua com a mesma atitude. É sobre destruir, arrasar tudo, matar as pessoas e depois anexar a terra. Estão fazendo a mesma coisa na Síria. Aqueles que discutiam, você lembra quando Assad estava no poder e diziam que o problema era Assad, que Bashar al-Assad era o problema. E agora, com o novo líder do HTS na Síria, Israel, parou de atacar a Síria. O que está acontecendo com a Síria? Eles estão avançando, tomando mais território. E qual é a importância dessa terra? 20% da água doce da Síria está hoje sob ocupação de Israel. Eles estão tentando fazer o mesmo no sul do Líbano. Tudo isso faz parte da estratégia de Israel. Não é só sobre a terra, é sobre os recursos dessa terra, sobre como eles podem controlar tudo. E houve uma reunião entre Al-Jolani e Al-Shara e o primeiro-ministro do Líbano. Nessa reunião, ele disse a Nawaf Salam o seguinte: não faz sentido negociar com Israel. Não faz sentido. Esse é o chefe do HTS. Ele nem tem relação com os atos de resistência, está totalmente nas mãos sob o controle do governo dos Estados Unidos. Mas mesmo assim ele disse isso. Na minha opinião, essa é uma grande notícia. Isso é enorme para o governo do Líbano. O governo libanês está na mesma situação. Também está sob o controle dos Estados Unidos, porque acha que se fizer o possível pode melhorar a situação. Não. Quando você recua, você mostra fraqueza, e eles vão acabar com você. Eles vão atrás de você. Se você reage, eles recuam. Eles reavaliam a posição deles. É assim que as coisas funcionam no Oriente Médio. É por isso que o Irã precisa responder. O Irã tem que responder ao ataque israelense. E eles vão fazer isso. Porque se você recua, é sinal de fraqueza. Lembre-se, o Irã estava negociando com os Estados Unidos. Até negociar com esse tipo de gente é visto como fraqueza. Eles negociaram. Estavam negociando com os Estados Unidos 2 vezes. E os Estados Unidos atacaram. Um ataque israelense em junho de 2025 e um ataque americano junto com Israel. Um ataque conjunto israelense e americano em 28 de fevereiro deste ano. É isso. Se você negocia, você é fraco. This is, you negotiate, you're weak. And I think this is the new reality. E eu acho que essa é a nova realidade. Você tem que reagir. Não existe outra forma de entender. Olhando para a situação das negociações, não há nenhum sinal de negociação, nem de conversa. É tudo sobre o campo de batalha. O Estreito de Hormuz é resultado do campo de batalha. O bloqueio, se tentarem suspender o bloqueio, também vai ser decidido no campo de batalha. O Líbano vai ser decidido no campo de batalha. Não há como negociar sobre o Líbano e o que está acontecendo lá.
É preciso decidir o futuro da região. É preciso forçar Israel a sair do Líbano. Não há como negociar e conseguir isso por meio de negociações. Isso nunca aconteceu. It has never happened. And I don't know why you can be optimistic about. E eu não entendo por que você pode ser otimista em relação a isso acontecer por meio de negociações. Essa é a realidade. E eu espero que a liderança no Irã entenda o que está acontecendo. Esse é um momento importante. Não se trata do acordo em si. O acordo pode ser assinado num simples papel, num documento. Houve um grande acordo, um grande entendimento entre o Irã e o JCPOA. Mesmo que não seja comparável com o que está acontecendo agora. O Irã e os Estados Unidos negociaram esse acordo por algo em torno de 3 anos, 2 anos e meio a 3 anos de negociações. E não foi só no campo político, mas também em questões técnicas, juntando tudo, negociando e, por fim, assinando o acordo. E no dia seguinte, Donald Trump chegou e destruiu tudo. Não sobrou nada. Então a liderança no Irã, a liderança no eixo da resistência, precisa entender que essa é a realidade. Não importa o que você faça no dia seguinte à assinatura. Você vai assinar o acordo e eles vão sair dizendo: a gente não liga para isso, isso não nos serve, não traz benefício nenhum, então vamos jogar fora. E esse é o momento para o eixo da resistência repensar, reavaliar o que está acontecendo. Eles vão se beneficiar disso? Não se trata do Irã. Lembrem-se disso. Não é sobre o Irã, porque o Irã faz parte do eixo da resistência. Com o Iêmen, com o Iraque, com o Líbano, com Gaza. Porque se você quer pôr fim ao genocídio, eu acho que esse é um momento muito importante, decisivo mesmo, para buscar isso. Você não pode recuar, não pode deixar Israel continuar com esse genocídio. Porque o genocídio está se expandindo, não está diminuindo. A redução do genocídio não está acontecendo. Eles estão ampliando o genocídio. E é agora que você precisa permanecer firme, precisa reagir, precisa forçá-los a entender de alguma forma que não vão continuar com esse tipo de ataque. É impossível para o eixo da resistência recuar. Recuar seria mostrar fraqueza. Seria o fim para vocês. Na minha opinião, não dá para deixar os Estados Unidos conseguirem agora o que não conseguiram no campo de batalha. Neste momento, eles sonham ou querem alcançar isso por meio desse tipo de acordo entre os dois lados. É por isso que o Irã precisa reagir. Precisa mostrar a importância da sua posição. Vamos ver o que vai acontecer mais tarde hoje. A gente ainda vai ter mais notícias sobre o que está acontecendo. Pelo que vimos até agora, e pelas últimas informações, parece que está ficando claro que Donald Trump, segundo foi noticiado, disse ao site Axios o seguinte: quando perguntaram a ele por que o Bibi teve que fazer esse ataque, ele respondeu: eu fiquei muito irritado. Foi isso que Donald Trump disse. Said, I was so pissed off, Donald Trump saying that. I let him know that he has no effort. Eu deixei bem claro para ele que ele não tem nenhum senso de julgamento. Eu falei isso para ele. Quem se importa com o que está acontecendo agora? Eu não vejo o povo no Irã prestando atenção no que acontece lá. Eles não ligam para o que está rolando entre Benjamin Netanyahu e Donald Trump. Para eles, o Irã faz parte do eixo da resistência e Israel está do outro lado. Eles não veem os Estados Unidos e Israel como inimigos diferentes. Para eles é tudo a mesma coisa. Os Estados Unidos fazem o que Israel pede. Israel usa os Estados Unidos como um intermediário. O governo Trump conseguiu transformar os Estados Unidos num perfeito representante de Israel no Oriente Médio. Se os Estados Unidos quiserem se manter estrategicamente na região, no oeste da Ásia, eles têm a chance de fazer isso, de mostrar às pessoas dali que não são um vassalo de Israel, que tem a própria soberania. Mas até agora a gente não viu isso acontecer. Donald Trump não está mostrando que os Estados Unidos são um país soberano. Pensa bem como isso é absurdo. Uma superpotência que não é soberana quando o assunto é Israel e que precisa seguir as políticas israelenses.
E o próprio Donald Trump acabou de dizer que avisou o Irã para não reagir, que se reagir, vai estragar tudo. Eu acho que a assinatura ainda vai acontecer hoje, daqui a algumas horas, mas o Irã não deveria lançar mísseis contra Israel. Vamos ver o que vai acontecer. Esse é o Donald Trump colocando muita pressão sobre os iranianos para que não respondam. Mas, infelizmente, se você não consegue controlar o seu aliado, aquele que você apoiou, aquele por quem você sacrificou tudo por Israel, se você não consegue controlá-lo, não dá para esperar controlar o comportamento do Irã nem a retaliação iraniana. Vamos ver o que vai acontecer hoje. Muito obrigado por estar comigo hoje. Eu tentei resumir o que estava acontecendo. O que está acontecendo agora? E vamos ver o que vai acontecer. Pelo que eu entendo, os iranianos vão atacar Israel com força e vão fazer isso para dar uma lição, para mostrar que esse tipo de comportamento não pode continuar. Vamos ver o que vai acontecer. Muito obrigado e até breve.